Você pode agora adorar e saudar o Senhor com palmas. Nós vamos chamar o pastor Ronildo. Esse homem de Deus. Que honra ter esse Davi trazendo a palavra hoje, né? Que honra. Você pode estender as suas mãos? Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela a entrega, pelo coração tão entregue a Ti. É só chegar junto de Ronildo que a gente sente isso. A Tua glória, ela não está sobre ele, está totalmente dentro dele. E nós abençoamos a sua vida, abençoamos a sua casa, sua esposa, Gracinha, sua filha, que hoje deu uma entrega total. Meu Deus, ela vive o que ela vê em casa. E nós abençoamos. Que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração, nós profetizamos e declaramos que os nossos corações teremos terra boa, fértil, não vai se perder nenhuma semente, mas vai produzir 30, 60, 100 a 1000. E nós abençoamos que ele seja agora possuído pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Paz, família. Hoje é dia de ceia e o Senhor estava falando no meu coração sobre a gente resgatar um assunto que deveria ser algo já tão enraizado no coração do cristão, que é o que é o Evangelho. E quando a gente fala de evangelismo, é sobre alguém compartilhando algo que um dia foi alcançado, uma mensagem que um dia te alcançou, você vai compartilhar para outra pessoa. Mas o que acontece é que às vezes durante a nossa vida a gente tem acesso a tantos tipos de evangelho, eu vou chamar assim, que não são evangelhos, são falsos evangelhos. E a gente acaba se afastando daquilo que é tão puro, tão simples. E hoje eu peço ao Senhor que nos dê graça, que a gente volte o nosso coração ao que é o verdadeiro evangelho. A mensagem que levou Cristo a morrer na cruz. A razão de estarmos aqui hoje. A gente não está aqui pela nossa vontade, a gente não está aqui porque hoje é domingo, a gente se arrumou para vir para a igreja, a gente está aqui porque o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui. E quando o Mateus estava falando sobre evangelismo aqui, não tem como a gente não pensar na responsabilidade que a gente tem, até sobre a volta de Jesus. Quando a gente fica cantando aqui, Maranata, estamos clamando, Maranata, estamos clamando, nós estamos clamando pela volta de Jesus. E eu acredito que você tem clamado, porque cada notícia que eu vejo, cada notícia que eu vejo como o mal ele está avançando no mundo, eu penso, Senhor, volta. Eu imagino que você também. Você vê uma notícia e, Senhor, volta. Por favor, estamos clamando a tua volta. Mas Jesus, em Mateus 24, ele começou a falar, os discípulos também tinham essa dúvida, mas quando vai acontecer todas essas coisas? Quando é que vai acontecer o fim de tudo? Jesus fala, entre outras coisas, no final do capítulo, quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, aí virá o fim. Aí a gente pode pensar, poxa, mas com tecnologia, com internet, com tudo, eu acho que o evangelho já alcançou o mundo todo. Mas Jesus fala, esse evangelho do reino. Talvez o que esteja sendo pregado por aí não seja o evangelho do reino, seja o evangelho do reino dos homens. Seja o evangelho da vontade dos homens, porque a gente olha para o Brasil, a gente tem crescido a nossa população de cristão, de evangélico, e o Brasil parece que não tem visto isso na realidade. Cada ano o IBGE ele tem registrado um número maior de evangélicos, mas o que isso tem mudado na realidade do Brasil? Talvez o evangelho que esteja sendo pregado no Brasil não é o evangelho do reino, é o evangelho dos homens, é o evangelho da vontade dos homens, é o evangelho do sonho dos homens e não o evangelho verdadeiro de Cristo. E nossa responsabilidade como igreja é restaurar esse evangelho, porque a gente vai para o carnaval, estamos numa casa apostólica e isso fala de envio. Apostólico fala de envio, estamos sendo enviados para evangelizar no carnaval. Você é enviado na sua empresa, você é enviado na sua faculdade.
E quando a gente diz, sim, Senhor, eis-me aqui, me envia, aí Jesus fala, tá bom, eu preciso de alguém que compartilhe o Evangelho. E aí eu pergunto a você, você sabe o que é o Evangelho? Eu não estou perguntando como acusação, porque eu tenho aprendido também. Eu tenho aberto meu coração e pedido, Senhor, me ensina o que é o Evangelho, para que eu possa compartilhar, não a minha vontade. Porque acaba que quando a gente não conhece o Evangelho e compartilha outra coisa, você está criando um outro Evangelho. E Paulo fala que se um anjo aparecer ensinando alguma coisa diferente dessa, seja anátema. Se um anjo, agora como é que a gente vai conseguir distinguir? Imagina se um anjo chega pregando um outro evangelho, e a gente não conhece a Bíblia, e a gente não conhece o evangelho, o que é que a gente vai fazer? Sim, Senhor, porque a gente não conhece. Uma coisa falsa, a gente só vai dizer que é falso quando a gente conhece o verdadeiro. Mas se a igreja de Cristo não tem conhecido o verdadeiro evangelho, ela vai dar ouvido a qualquer um outro evangelho. A nossa responsabilidade hoje como cristão que está se preparando para ir no mundo é conhecer o verdadeiro evangelho, porque ele é luz, é uma mensagem de luz. As trevas estão expandindo, a igreja está recuando. Por que a igreja está recuando? É tempo de trevas, sim, a gente tem visto. As coisas têm ficado piores e vão piorar mais. Mas a igreja ela não pode ficar acuada, ela não pode recuar. Quando Fátima pediu aqui para ligar a luz, a gente não vê uma briga da luz tentando entrar na igreja. Você vê alguma dificuldade? Quando ela disse, haja luz, né? Todo domingo ela fala isso. Haja luz, aí vai alguém ali, liga a luz. Você vê aquela meia hora de briga, a luz tentando entrar na igreja e as trevas resistindo. Não vê, mas o que a gente vê é, se eu mandar apagar a luz, as trevas tomam conta. O que a gente vê é a omissão da igreja, não é um avanço das trevas. As trevas elas só avançam onde há ausência de luz. E nessa noite eu quero te convidar para que você seja a luz que Cristo falou. Porque uma luz acesa não vai ficar debaixo da mesa, ela vai ser colocada num lugar alto. Mas essa luz, ela precisa carregar uma mensagem. E uma mensagem verdadeira do Evangelho. E onde é que a gente encontra essa mensagem? Na Bíblia que você tem em casa, no celular. A gente precisa voltar a ler a Bíblia. A gente precisa voltar a ser cheio da palavra de Deus. Porque na hora que a gente abre a boca, só vai sair isso. E nessa noite eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 2. Vamos começar logo primeiro pelo que não é evangelho. Tem algumas outras coisas que eu queria compartilhar com vocês, mas primeiro, o Evangelho ele não é um conjunto de regras de pode e não pode. Quando a gente não sabe falar o que é o Evangelho e alguém pergunta pra gente, mas o que é ser cristão? O que é ser evangélico? Talvez alguém vai responder, a gente não bebe, a gente não fuma, a gente não vai para carnaval, a gente não dança, a gente não. E acaba que você reduz o evangelho a uma série de regras, a uma série de nãos. Evangelho não é isso. Evangelho não é uma cartilha cheia de regras dizendo o que você pode fazer e o que você não pode. Evangelho também não é evangélico, não existe isso. Ou você é evangélico e você entrega a sua vida totalmente ao evangelho, ou você vive qualquer outra coisa menos o evangelho. Porque o que acontece? Quando a gente associa o evangelho a um estilo de vida, chega o período de carnaval, a gente vê, estávamos conversando com os pastores, pais fantasiando suas crianças para participar do carnaval, porque é uma festa cultural. O evangelho tem que ser a sua vida. O evangelho, ele é vida. Não tem como você dizer, não, evangelho é um estilo de vida que eu tenho a opção de ter ou não, ou escolho os dias que eu vou viver como evangélico. Não, ou você vive todos os dias como um cristão genuíno, ou você não é. Ou você é um hipócrita, ou eu sou um hipócrita. Então a gente precisa entender, porque no carnaval e em outras festas, estamos cedendo o nosso padrão de cristianismo. Estamos cedendo o padrão do que é ser evangélico, do que é ser cristão, do que é carregar a Bíblia.
Não pode ser um estilo de vida que a gente se orgulha de dizer. Porque na hora que a gente começar a ser perseguido de uma maneira mais intensa, a gente vai abrir mão de um estilo de vida. Que estilo você muda? Quando eu era adolescente, eu só queria me vestir de preto. Depois que eu cresci um pouquinho, eu só queria roupa larga. Aí depois que eu casei, eu só uso calça apertada. Então, você tem um estilo que você vai mudando, mas o evangelho você não muda. Todo dia você escolhe ser um cristão. Todo dia você tem que acordar e pensar, eu sou um cristão, independente do que esteja acontecendo no mundo aí fora. Porque quando o evangelho se tornar a nossa vida, a gente não vai mudar. O que vai mudar é a situação aí fora. Mas a gente vai sair de casa, olhar para os nossos filhos e, você é cristão. Você é cristã. E a gente vai passar isso como valor. A gente não vai precisar impor, porque os filhos veem na gente. Se a gente precisa impor os filhos, ele não está vendo um exemplo dentro de casa. E começa em nós. Cristo, ele veio como filho para nos dar exemplo. Ele veio da parte do Pai como filho para nos ensinar a ser filho. Então em casa também nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Eles têm que olhar para a gente, eu quero ser cristão como papai e como mamãe. A gente tem que carregar isso de uma maneira muito forte. Porque quando alguém chega para a gente perguntar, o que é o evangelho? O que é ser evangélico? Você vai saber dizer exatamente o que é. E por último, o evangelho, ele não é um ativismo religioso. Às vezes a gente confunde ser evangélico com fazer coisas para Deus. Não, o que é ser evangélico? Que alguém pode perguntar e você responde, não, evangélico vai na igreja, a gente monta o som, monta a cadeira, a gente canta 1h30 de louvor, tem mais não sei quantas horas de palavra e tal, aí na terça-feira a gente vai no portal, a gente faz o dia da misericórdia, e você só fala daquilo que você faz. Aí Jesus chama o pessoal para perto dele, mas Senhor, em teu nome a gente expulsou demônio. Senhor, em teu nome a gente profetizou. Senhor, em teu nome a gente fez milagre. Isso é tudo coisa de crente bom. Eu não estou falando de crente não praticante. Veja, expulsar demônio, curar, fazer milagre, não é qualquer cristão que faz. Mas o que é que Jesus fala? Aparta-te de mim que eu não te conheço. Ativismo, ele não é evangelho. Fazer coisas para Deus não é ser evangélico. Não é ser filho. Então a gente vai começar a ver agora o que é o evangelho de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1. A gente vai pegar esse texto, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10 e a gente vai tentar dividir ele em 3 partes. A nossa condição, a boa nova e o que é que a gente faz com isso. Amém? Versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua glória, demonstrada na bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. E o que significa a palavra evangelho? Evangelho significa uma boa notícia. Significa uma boa nova. Mas a boa notícia, ela só faz sentido se a gente conhecer o contexto que ela está sendo entregue. Se eu disser a você que o Brasil ganhou a guerra, vai fazer algum sentido para você? Não. A gente está em guerra? Não. Mas se uma outra nação, Ucrânia e alguma outra nação, estiver em guerra e você falar, ganhamos a guerra, vai ter uma alegria geral, vai ter uma comoção geral. Por quê? Porque nós conhecemos o contexto da notícia. Amém? Qual é o problema do evangelho?
do evangelho incompleto. Não apresentamos a condição do homem. Estamos falando do perdão sem falar do pecado. Falamos da salvação sem falar da perdição, da condenação. Então esse é o problema de um evangelho raso que às vezes tem sido ensinado. E durante todo esse tempo que Cristo deixou o evangelho aqui, os homens têm tentado deixar o evangelho de uma maneira mais fácil para você engolir. E aí tem uma comparação que eu acho massa. Quando você fala do açaí, quem já tomou o açaí do Pará? O açaí mesmo, o açaí aquele raiz. Quem já tomou? Eu vou perguntar se é gostoso. Eu acho que vai ter alguém que vai dizer que é. Mas é gostoso aquilo? Tá parecendo quando fala de time de futebol. Metade diz que é, metade diz que não é. Não é gostoso não. Pelo menos eu tomo, não acho não. O que é que acontece? Veio os abençoados que tornaram o negócio mais fácil. Começaram a botar um xaropinho. Aí já ajuda. Bate com açúcar cristal, já dá uma facilitada. Mas aí chegou aquelas casas que abriu para todo mundo. Bota leite condensado, paçoca, M&M, biscoito. Bota o que você achar em cima. Deixou de ser açaí. Deixou. Da essência, se você falar para alguém que come açaí numa refeição, eles comem açaí com carne, com peixe, né? É uma coisa assim. Se você fala para alguém de lá, ó, eu estou tomando açaí, alguém do Pará, e o cara perguntar, como é o teu açaí? Ah, meu açaí, eu boto uma colher de chá de açaí, e o restante é leite condensado, granola, farinha láctea, é o que a gente achar. Às vezes a gente tenta fazer com o evangelho a mesma coisa. Jesus, ele deixou um evangelho que é difícil de descer. Mas ao longo dos anos, para quem ensina o evangelho, não é legal ensinar alguma coisa que é difícil de descer. Então o que é que a gente faz? Espera aí, essa palavra aqui está muito dura. Deixa eu dar uma adoçada. Deixa eu dar uma melhorada no sabor. Deixa eu dar uma incrementada aqui. Tudo bem, a gente coloca o evangelho lá no fundo e vai ter nome de evangelho. Vai ser uma tigela de evangelho. Mas em cima vai ser todas as outras coisas que nunca foram evangelho. E aí o que acontece? A gente tem uma nação cristã, certo? Que massa, que não faz diferença nenhuma. Essa a diferença, se a gente começar a resgatar o evangelho, se a gente começar a tirar a cobertura, quando for, como é o evangelho? O meu é puro, sem açúcar, sem granola, sem nada. O meu evangelho é puro, mas vai descer ruim, mas ele transforma. Vai descer difícil, mas ele transforma, porque esse era o evangelho que Cristo trazia. A palavra dele nunca foi uma palavra para arrebatar multidões. Cristo, ele virava e deu uma palavra entre partir o seu corpo, que as pessoas acharam tão difíceis essa palavra, que começaram a sair. Aí o que é que Cristo fez? Não, peraí, deixa eu mudar. Eu estava falando de um pão, de vinho. Não, venham aqui. Cristo, ele não fez isso não. Ele virou para os discípulos e disse, e vocês não vão embora também não? Aí o que é que Pedro fala? Eu acho que foi Pedro, eu não lembro. Senhor, para onde a gente vai? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro, ele entendeu a realidade de um evangelho que é difícil de descer, mas quando desce, ele nos transforma de dentro para fora. E aí o mundo vai começar a olhar para a gente como cristão de verdade, não como cristão não praticante. E aí para a gente entender a boa notícia, você já sabe qual é a boa notícia. A gente vai comemorar a boa notícia aqui. Mas deixa eu dar um contexto para que hoje você saia celebrando essa boa notícia. A gente pode pegar o evangelho para entender ele melhor e dividir em 4 partes. A criação, a queda, a redenção e a consumação. Para que o evangelho seja uma boa notícia, a história de fundo ou contexto tem que estar bem definido. E qual é o contexto? O caos oriundo do pecado original. A gente tem a criação. Deus cria tudo para ter relacionamento. A gente serve a um Deus de relacionamento. A gente não serve a um Deus que senta lá em cima no trono e que é um bando de servo. A gente serve a um Deus que toda tarde, quando o vento da tarde passava, ele estava no jardim do Éden, conversando com o homem e com a mulher. A gente serve a um Deus que ama relacionamento. Então ele criou tudo e disse, Adão, toma conta aí. Depois ele viu que Adão estava muito tranquilo e disse, vou te dar uma mulher. Mas ele viu, foi a única coisa, minha esposa estava falando isso para mim hoje, foi a única coisa na criação que Deus olhou e disse, ainda não está bom. Por quê? Porque é a ideia de Deus, velho, você tem uma mulher.
você tem um marido. Foi Deus que planejou isso. E aí na criação Deus faz tudo para que ele tenha um relacionamento direto com o homem e a mulher. Mas o que acontece? Vem a serpente. E o que a serpente faz? Você conhece a história, mas ela não desmente tudo que Deus fala. Ela não fala uma coisa totalmente contrária. Ela pergunta, ele disse para vocês não comerem? Ela começa a modificar a mensagem do que foi dado. Ela começa a trazer uma outra mensagem. Ela não chega de chifre, de rabo, tridente, e coma do fruto, seu miserável, você vai morrer. Não, ela fala, não, calma, não é assim não. Ele disse para você não comer, mas é o seguinte, você vai comer, mas você vai ficar igual a ele. Então, ele não quer que vocês fiquem iguais, entendeu? Ele não quer que vocês fiquem tão sábios quanto ele. Mas não é bem assim não. Ele disse para não comer, mas pode comer. Ela começa a pegar a mensagem e a diluir a ordenança que Deus deu a Adão. Isso é o problema de um evangelho diluído. A gente nunca chega dizendo, vamos tocar fogo na Bíblia. Nunca vai ser assim. Quando Pedro fala sobre o mal da igreja e o que faz matar a igreja, ele começa a falar, o que vai matar a igreja não é perseguição, mas é a falsa doutrina. Porque Paulo ele diz para Timóteo, nos últimos tempos, vão juntar mestres para si, porque eles não vão suportar mais a sã doutrina. E o que é que eles vão fazer? Vão juntar pessoas que ensinem uma mensagem que seja agradável. E vão juntar onde? Na capela do diabo? Não, velho, dentro da igreja. Porque se o diabo aparecer de um jeito muito de filme, ele vai espantar todo mundo, mas ele quer acabar com a igreja por dentro. E como é que ele vai acabar? Com uma mensagem errada. Juntando muitas pessoas e a gente vindo, achando que está num culto, numa mensagem do evangelho, quando na verdade não. É um evangelho que já está sendo diluído, é um evangelho errado. E a serpente começou, e aí você conhece a história, eles comeram, e a gente tem a queda do homem. O que acontece com a queda do homem? Ele é separado de Deus. Só que Deus fala, se você comer, você vai morrer. A gente conhece que o salário do pecado é a morte. Mas aí nesse contexto a gente tem o próximo passo. A gente falou da criação, a gente falou da queda. Mas Deus, ele é perfeito. Eu estava conversando hoje com Gracinha e perguntando, mas se Eva não tivesse comido, se Eva tivesse comido e Adão não tivesse comido, será que a história teria sido diferente? E a gente ficou naquela, eu tentando imaginar alguma coisa, mas eu cheguei a uma conclusão de que a história não poderia ser diferente, porque Deus, ele queria mostrar Jesus. Era desejo do coração dele, mostrar Jesus. A gente pode pensar, meu Deus, deu errado no Éden. A gente podia estar todo mundo no jardim hoje, comendo de fruta, sem trabalhar, aquela bênção, sem horário de bater cartão, sem nada. Mas não deu errado, porque Cristo, ele queria mostrar Jesus. Ele queria mostrar a obra da cruz. Ele queria que isso acontecesse, para que Jesus fosse conhecido pelo mundo. E a gente vem para a terceira parte da história, a redenção. E aí falando um pouco sobre a queda, em Romanos 3:23 a gente conhece, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 15, versículo 12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte, em Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. E com a queda, a gente estava debaixo da ira de Deus. Romanos 5, versículo 9, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. E é engraçado que quando a gente fala de evangelho, as pessoas acham que salvação é Deus salvando a gente do diabo. É outra mentira do evangelho. Deus, ele está salvando a gente dele mesmo. Como é isso? João, ele fala que a gente estava debaixo da ira de Deus. Quando a gente pecou, a gente tinha uma dívida com Deus. Você imagina a ofensa a um Deus que ele é santo. Existem níveis de ofensa. Se você me ofende, vai dar em nada. Se você ofende o presidente da república, talvez uma prisão. Mas se você ofende com um pecado a um Deus que é santo, a sua dívida se torna impagável. E além da dívida, a gente estava debaixo da ira de Deus. Então o evangelho, a salvação, não é livrar a gente da casa do diabo. Não é livrar a gente do inferno. Não é livrar a gente disso. É livrar a gente da ira de Deus. Era Deus que está virado com a gente.
Deus, ele está virado com a humanidade. A palavra dele fala, mas através de Cristo, essa ira foi paga no Filho. E a gente vai entender por que Cristo precisou vir. Tem um autor que eu gosto, Timothy Keller, que ele fala: se você não compreende a ira de Deus, um dos aspectos da boa nova, ou não crê nela, o evangelho não o empolgará, nem o comoverá. E é isso que acontece com a gente. A gente sabe, a gente fala de um evangelho da salvação, mas se a gente não entende do que a gente foi salvo, isso pouco importa pra gente. Então o evangelho se torna uma coisa de, a gente quer outra coisa, a gente quer revelações mais profundas, a gente quer o mistério da casa própria, a gente quer o mistério do pague suas dívidas, a gente quer o mistério de qualquer uma outra coisa, mas a gente não quer o mistério da salvação. Por quê? Porque não empolga a gente. A gente se acha bom demais para precisar de salvação. Todo mundo aqui é bom cidadão, paga os impostos, paga o IPVA, ainda que reclamando, mas paga. Todo mundo é bom, todo mundo é legal, não tem nenhum marginal aqui, não tem nada, sabe? Todo mundo olha para si e pensa, eu sou bom demais para precisar de uma salvação. Mas quando a gente entende que estava todo mundo debaixo da ira de Deus, isso tem que mudar alguma coisa na gente. Se não mudar, tem alguma coisa errada com o nosso evangelho. Perdão, com o nosso evangelho não, tem alguma coisa errada com a gente, porque com o evangelho não tem nada errado. Se isso não empolga mais, se a gente está ceando, a gente está na noite de ceia, vai relembrar o sacrifício de Cristo. Se isso não alegra mais o nosso coração por ter a salvação, a gente não sabe do que a gente está sendo liberto, a gente não sabe do que a gente está sendo salvo. E qual é o perigo disso? É a gente sair na rua, falar de uma salvação que nem a gente acredita. E como é que a gente vai evangelizar no carnaval? As pessoas vão olhar para você, tá ok, parece que você está falando de uma coisa que você decorou, mas eu não vejo vida nisso. Eu não vejo vida como alguém que foi liberto, alguém que estava preso e chegou alguém na cadeia, pagou a fiança e fulano, tu vai sair hoje da cadeia. Você falar de liberdade para alguém que estava preso, meu Deus do céu. Você falar de cura para alguém que está doente, a notícia quer como uma outra coisa. Mas se a gente fala de cura para alguém que não reconhece a doença, ele vai dizer, eu não preciso disso. Está doente, mas não reconhece a doença. Às vezes a gente está assim, a gente está doente no pecado, a gente está doente não, a gente está morto no pecado, mas a gente não reconhece a nossa condição, e a gente não reconhece que precisa de um Salvador. A gente vem e volta, vem e volta, vem e volta, e a nossa vida não muda. Porque a gente não reconhece que a gente precisa de um Salvador, a gente acha que consegue se salvar, na força do braço a gente deixa de pecar, e não consegue. A gente precisa da graça de Cristo para nos libertar do pecado. A gente precisa estar relembrando do que Ele fez na cruz, para que a gente seja livre do pecado. Ou a gente vai viver um evangelho raso, e eu acho que você não quer isso, para estar num domingo à tarde e noite, um calor aqui, e você está pensando, meu Deus, é só mais um domingo que eu quero bater o cartão e quero ir para casa. Eu acho que não, eu acho que você quer alguma coisa mais intensa. Eu acho que você busca uma coisa muito mais profunda, ainda que você nem saiba, mas algo dentro de você clama, eu quero algo mais profundo, eu quero algo genuíno, eu quero algo que amanhã me faça acordar diferente, ainda que eu vá cumprir a mesma agenda, ainda que eu vá cumprir a mesma rotina, mas eu vou acordar de uma maneira diferente. Certeza que você não está aqui por causa do louvor, por causa da música, por causa da palavra que vai ser dada. Você está aqui atrás de quem pode transformar, e quem pode transformar é Jesus Cristo. É Ele que pode te curar, é Ele que pode te libertar, é Ele que pode te arrancar de um lugar de escravidão e trazer a liberdade, arrancar do reino das trevas e trazer para o reino da luz do seu Filho. É Ele que pode fazer. Se a gente não estiver atrás dele, se a gente não estiver atrás do evangelho dele, é melhor que a gente não faça. É melhor que a gente não viva, porque a gente vai estar vivendo uma vida de fachada. A gente vai estar vivendo uma vida de hipocrisia. O evangelho, ele é um anúncio e não um conselho. Ele é o anúncio da notícia que aconteceu e como isso mudou o mundo. Não é algo que fazemos, é algo que foi feito por nós. Também esse autor fala, Timothy Keller. O evangelho, ele não é uma sugestão. Ele é o anúncio de uma coisa que aconteceu e o desdobramento disso em toda a história da humanidade. Veja só, não quer dizer que todas as pessoas vão aceitar. Mas é como você vê uma notícia. Caiu um avião, alguma coisa assim.
É fato, aconteceu. Alguém pode dizer, é fake news, eu não acredito, isso para mim é pouco relevante, isso não me importa. Enfim, vão ter ideias de qualquer um outro tipo, mas é fato, isso aconteceu. O Evangelho, ele não é um conselho. Ele não é um conselho de um estilo de vida de se torne evangelho para você ser legal. Ou como às vezes eu ouço quando eu compartilho que trago minha filha para a igreja, algumas pessoas falam, isso é muito bom, né? Criar no caminho da religião, ela vai ser uma menina tão boa. Em alguns momentos que eu tenho a oportunidade de explanar um pouco mais, a gente se aprofunda na conversa. Mas tem outros momentos que eu penso, eu não estou criando Valentina para religião. Religião só vai trazer carga para cima dela, eu estou criando ela para Cristo. Eu quero criar ela para o Evangelho. Eu não quero ensinar a Valentina a seguir uma religião, porque religião tem muita no mundo. Eu quero que ela siga Cristo, porque Ele só tem um. Sabe, a gente precisa entender isso. O Evangelho, ele não é mais uma religião. O Evangelho, ele não é uma sugestão, ele não é um bom conselho que um amigo dá para alguém. O Evangelho é uma notícia. O homem pecou, foi separado de Deus. Cristo veio para ligar de novo a nossa conexão a Deus, e Ele vai voltar. E quando Ele voltar, não vai ter conversinha não. Vai ser te conheço ou não te conheço, ponto final. Isso é fato. Agora, o que vão fazer com essa notícia, cabe a cada um que ouve. Qual o nosso papel? Compartilhar da verdade. Qual o nosso papel? Compartilhar do verdadeiro Evangelho. E aí a função do Espírito Santo. Algum autor falou, eu não lembro exatamente quem, mas ele disse que o nosso papel é pregar a verdade. E a função do Espírito Santo é fazer com que a palavra saia do ouvido e desça para o coração. Você não vai conseguir convencer ninguém. Então, é uma outra carga que você pode tirar das costas. Você não vai convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Mas a gente precisa compartilhar do verdadeiro Evangelho. Porque é Ele que tem salvo as vidas. É Ele que tem mudado as vidas. E eu queria que você fosse comigo para a segunda parte do texto de Efésios. A gente entendeu a nossa condição de pecador, de separado de Deus. Estávamos mortos no pecado. A gente estava acabado no pecado, não tinha o que fazer, você não ia conseguir ser salvo, porque morto não faz nada. Ninguém vai no cemitério dar alguma coisa para o morto esperando ele dar de volta. Ninguém faz, porque o morto ele já era, acabou, ele não tem o que fazer. A gente estava assim no nosso pecado. Qual é a boa notícia? A gente vai ler agora. Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua glória, demonstrada em bondade para conosco em Cristo. Qual é a segunda parte? É a redenção. Então, qual é a boa notícia do Evangelho? É a redenção através da morte de Cristo. E fomos salvos da ira de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora em Romanos 5. A gente vai ler alguns textos agora em Romanos também. Se você puder deixar aberto ainda deixa aberto em Efésios, mas vai lá para Romanos 5. Romanos 5, no versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, que por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Essa é a boa notícia do Evangelho. Estávamos separados de Deus e não tinha mais o que fazer. E o Evangelho é sobre quem? É sobre Cristo, não é sobre a gente. Aquela mesa é sobre quem? É sobre Cristo, não é sobre a gente. Toda a história da Bíblia é sobre uma só pessoa, é sobre Cristo. Então o que a gente vê hoje também é uma disfunção do Evangelho que coloca o homem no centro. Um evangelho humanista que valoriza o homem, que faz o homem se assentar no centro, num trono, e tudo gira em volta do homem. Isso é mentira, porque nós estávamos mortos. Toda a iniciativa da salvação veio de Deus. Ele tomou a iniciativa.
Veio dele o amor. Ele nos amou primeiro. Se a gente o ama, é porque ele nos amou primeiro. Ele deu o primeiro passo. Ele deu o segundo passo. Ele continua dando todos os passos. Porque ele nos deu a graça. Ele deu Cristo para morrer por nós. E Efésios fala, a gente é salvo pela graça mediante a fé. E isso é dom de Deus. Não temos nada em nós que diga, não, o evangelho é sobre mim, porque eu tomei a iniciativa de aceitar a Cristo. Se a gente aceitou a Cristo é porque ele nos aceitou primeiro. Morto não aceita nada, morto não faz nada. Se a gente começar a entender isso de verdade, olhar para a nossa vida, não como um bom cidadão, não como alguém legal, um bom religioso que vai à igreja, mas como um pobre pecador, o evangelho vai nos trazer de volta a alegria da salvação. A gente vai se regozijar de novo quando a gente pensar que foi salvo em Cristo. Mas o problema é que a gente vai esquecendo. Alguém um dia falou que o evangelho é um mendigo dizendo a outro onde encontrar o pão. Mas sabe o que acontece? Esse mendigo acaba dizendo tanto ao outro, ele começa a visitar tanto a padaria, que ele começa a se achar o dono da padaria, ele começa a se achar melhor que os outros que precisam. Mas a verdade é que todo mundo está destituído da glória de Deus. Todo mundo pecou, todo mundo carece da glória de Deus. Estamos aqui na igreja hoje pela graça. As pessoas estão no carnaval tentando uma alegria falsa, porque elas não têm isso. Mas o que somos melhores do que eles? Em nada. Em nada, somos tão pecadores quanto eles. Precisamos todo dia nos arrepender, olhar para o evangelho e dizer, Jesus, obrigado porque tua graça me alcançou. Porque se não fosse isso, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Você acha que eu estou aqui por merecimento? Isso é o que a religião fala. Não, se você fizer muita coisa boa, você acaba pegando cargos na igreja. Você acaba subindo na hierarquia da igreja. Isso é mentira. Deus, ele fez questão de deixar claro que não somos salvos pelas obras, porque ele sabe que a gente é orgulhoso. Tu imagina o nosso coração miserável, cheio de orgulho. A gente é salvo pelas obras, mas a gente ainda se acha alguma coisa. Às vezes a gente ainda se acha alguma coisa. Imagina se a gente fosse salvo pelas obras. A gente ia esfregar na cara de todo mundo a nossa salvação. Eu sou salvo porque mereci. Mas Deus deixa claro, é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Isso é a verdade do evangelho. Essa é a verdade que deve alegrar de novo o nosso coração. Quando a gente falar de evangelho, sim, eu sou um crente de verdade. Eu sou um crente que se apega ao evangelho, porque isso tem mudado a minha vida, e isso é motivo de alegria. Por que essa alegria? Porque eu sei a condição que eu estava, e eu sei quem eu seria se o Senhor não tivesse me alcançado. Eu não seria um pai de família fiel à esposa. Eu ia ser mais um homem perdido no mundo. Você tem dúvida disso? Não há nada de bom em nós. O que há de bom em nós vem de Cristo. A nossa natureza é caída, é de pecado. Mas Cristo morreu na cruz e está aqui para a gente lembrar disso. Para quê? Para que a nova natureza dele seja desenvolvida todos os dias. E para isso é necessário um esforço, meus irmãos. Não dá para a gente viver um evangelho levado nas coxas. Não dá. Ele tomou a iniciativa de toda a salvação, mas ele nos chama a viver uma vida de acordo com a vocação. Não dá para a gente terceirizar e achar, eu sou salvo pela graça. Uma vez salvo, nunca mais me perco, vou viver a vida do jeito que dá. É impossível a gente ser mudado pelo evangelho e continuar na mesma vida. Agora o que pode estar acontecendo é a gente achar que tem um evangelho e continuar na mesma vida. E aí hoje a gente está aqui num culto que você daqui a pouco vai ter oportunidade de se arrepender, apresentar a sua vida diante do Senhor e mudar. Mas vai ter um dia que ele vai aparecer nas nuvens. Vai ter um dia que ele vai voltar. Vai ter um dia que ele vai colocar todo mundo diante dele. E aí acabou. Se ele disser, aparta-te de mim porque eu não te conheço, acabou.
Não vai entrar pastor, não vai entrar líder, não vai entrar quantos liderados você teve, quantos discipulados você deu na sua casa, não vai entrar quantas cadeiras você arrumou na igreja, não vai entrar quantas vezes você foi para o dia da misericórdia, não vai entrar nada. Vai entrar só isso: aparta-te de mim porque eu não te conheço. Mas hoje a gente tem a oportunidade, o Espírito está nos chamando a um relacionamento íntimo com um Deus que quer esse relacionamento. Sabe qual é a melhor parte do Evangelho? É que a gente não vai insistir num relacionamento de um Deus que vai pensar no caso da gente. Ah, um Deus que faz doce. Não sei se eu quero um relacionamento com vocês. Talvez sim, talvez não. Não é. É um Deus que está desejoso. Sabe esse Deus, qual é esse Deus? É aquele Jesus que foi encontrar a mulher samaritana. É desse Jesus que a gente está falando. Jesus que encontra uma mulher que não tinha nada para dar à sociedade, aos olhos da sociedade. Ele vai lá num pior horário, senta cansado e começa a dialogar, conhecendo a história da mulher, e começa a se apresentar como uma fonte de água viva. É desse Jesus de um relacionamento. Do mesmo modo, é um Jesus que vai atrás de Saulo, que tinha tudo, que se gloriava da vida que tinha, que se gloriava dos bens que ele tinha, mas ele o alcança. É um Deus que toma a iniciativa do relacionamento, mas quem foge? Quem foge é a gente. Como Adão e Eva fez no Éden, a gente continua repetindo essa história. Toda vez que a gente peca e não se chega a Deus, pedindo perdão, nos arrependendo do nosso pecado, a gente está repetindo o que Adão e Eva fez. Deus vai atrás da gente de novo: meu filho, cadê você? Meu filho, cadê você? Minha filha, cadê você? Deus, eu pequei, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais que as pessoas me vejam, eu não quero mais participar de nada, eu vou ficar aqui na minha vida. Não é esse Deus que nós servimos, é um Deus que vai atrás. Ele foi atrás de Adão e Eva. Adão, cadê você? Eva, cadê você? Mas a gente tem repetido a história. A gente acha que Deus não é suficiente para perdoar o nosso pecado. Meu amigo, se o sacrifício de Cristo não é suficiente para perdoar o seu pecado, para lavar o seu pecado e pagar o preço do seu pecado, é melhor que a gente desista de pregar o Evangelho, porque nada vai pagar. Por isso que Cristo teve que vir. Era necessário a morte de um inocente. O salário do pecado é a morte, mas o tamanho da ofensa se tornou impagável. Aí você fala: mas se eu morrer, eu pago então. Paga não, porque você é culpado. O único que poderia pagar a dívida, a única morte que poderia pagar a dívida, é a morte de um inocente. Por isso que Hebreus fala: Cristo precisou vir, morrer, para que de uma vez por todas o sacrifício pagasse e afastasse de nós a ira de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. É isso que daqui a pouco a gente vai estar celebrando. João 3, no versículo 36 fala: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá mais a ira, não verá mais a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E aí eu queria que a gente fosse caminhando já para o final, na terceira parte do texto que a gente começou lendo em Efésios 2. Se você puder voltar para lá no versículo 8, a gente vai ver agora qual é o nosso papel. A gente entendeu a condição que a gente estava, a gente entendeu o que é o Evangelho, mas e aí, o que é que a gente faz com isso agora? A gente sai do mesmo jeito? Pô, foi massa. Peguei um monte de versículo aqui, aprendi tudinho, vou voltar para casa do mesmo jeito. A gente precisa tomar uma atitude. A gente precisa fazer alguma coisa prática com isso. E eu queria que você lesse comigo Efésios 2, no versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus nos preparou de antemão para que praticássemos. E o que é que a gente precisa fazer agora para ser salvo? Crer no Filho. João fala isso. Mas o que mais? Porque a gente é acostumado a merecer alguma coisa. A gente vive num sistema miserável do mundo, que se você está na escola e surge a bolsa de alguma coisa, são os melhores alunos que vão fazer algum trabalho bom, e tudo é merecimento. Se a gente é filho
tá? Tem 300 irmãos. Qual é o filho que vai ter mais presente? É o filho que é mais obediente, que faz isso e aquilo, isso e aquilo. A nossa vida é respaldada em merecimento. A nossa vida é respaldada em coisas que a gente faz para ganhar. Aí onde é que entra o escândalo do evangelho? É a gente ser alcançado por uma graça que a gente não fez nada para merecer. Esse é o escândalo da graça. É a gente ter um evangelho que você não fez nada, mas você recebe, porque é graça. A gente não fez nada, nem a gente vai poder fazer nada. Ah não, mas depois que eu me converti, eu comecei a servir muito na igreja, e não sei o que, não sei o que lá. E deixa eu te falar, os atos de injustiça da gente, é meio que trapo. Que na época, se você for ver lá o que é que significa, depois você pesquisa, vê o que é que significa. Diga. Ele não quer dizer não, mas eu digo. Quando fala sobre trapos de imundícia, é tão forte, quando é Isaías que fala sobre isso, né? Tão forte, porque trapo de imundícia, eles se relatavam a absorvente. Era pano, que não era absorvente, era pior, né? Era pior. Não era absorvente, mas era o que as mulheres usavam para segurar o fluxo. Então, olha, a minha justiça é como o trapo de imundícia. E aí não tem como a gente falar que vai fazer alguma coisa para merecer a graça. Porque se atos de justiça, eu estou falando de alguém que vive a justiça, é como trapos de imundícia, não tem nada que a gente faça. Mas o escândalo da graça é esse. Abrindo parêntese. Porque às vezes a gente olha tanto e começa a querer mensurar o evangelho de alguém, o quanto ele é íntimo de Deus ou não, através do ativismo. Porque a gente aprendeu que tudo na vida a gente pode medir. E a gente quer medir o quanto alguém é próximo de Deus ou não, pelo quanto de coisa que ele faz. Aí vem a história de Marta e Maria, para acabar com o racional da gente. Jesus vem para o culto hoje. E a gente fala como se ele não estivesse aqui, né? Mas vamos lá, Jesus está vindo em carne e osso. Vai ficar um negócio mais fácil de entender. Imagina como ia ser a organização da igreja. Ia ter nego pendurado no teto para emendar as telhas, colar, pintar, tirar os ratos que correm por ali. Ia fazer tudo. Aí chega alguém, aí Jesus chega olhando a igreja, todo mundo correndo, né? Os líderes, os atalaios, leão, levita, ministério de dança, mídia, ia estar todo mundo correndo, se batendo na igreja. Jesus está chegando. E aí Jesus chega e senta aqui. Aí Jesus vem, senta aqui. Rapaz, eu estava cansado, doido para me sentar. Aí vem Éder e senta aqui do lado de Jesus. O que é que a gente ia dizer? Seu folgado. Tá vendo todo mundo trabalhar na igreja não? Tá vendo todo mundo se desgastar aqui não? Cheio de coisa para fazer na igreja. Um pátio desse tamanho para varrer, para organizar a cadeira. E Éder sentado trocando uma ideia com Jesus. E aí todo mundo correndo, pintando a igreja, arrumando, porque o culto vai começar às 5 horas. E Jesus tem que ver que o culto começa bonito, né? E todo mundo arrumado, cheiroso. E Éder sentado conversando com Jesus. Aí vai alguém e chega: ei, seu folgado, vem trabalhar aqui, desce daí, fica só conversando. Aí Jesus diz o quê? Ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu a melhor parte. Por quê? Porque salvação não é por obras. E salvação diz o quê? Salvação diz respeito a relacionamento. A gente não foi salvo para servir a Deus, a gente foi salvo para ser amigo dele. Ele quis restaurar a amizade com o homem. O serviço é a partir de um lugar de intimidade. A gente não pode inverter as coisas. A gente não pode achar que está sendo íntimo de Deus por fazer coisas para Deus. Ele chama a gente para ser amigo. Aí ele fala: meu irmão, deixa o cara. Ele está aqui sentado. Vocês estão correndo para um lado para o outro. Ele escolheu a melhor parte. O sacrifício de Cristo foi sobre isso. Por isso tem gente que às vezes a gente fala: irmão, vamos lá na igreja. Enfim, você fala do evangelho para ele e a pessoa fala: não, mas primeiro eu preciso abandonar a bebida. Primeiro eu preciso abandonar o cigarro. Não, porque eu tenho alguns vícios, algumas coisas. A culpa é nossa se tem alguém que pensa isso.
Porque algum dia alguém pregou um evangelho para ele, dizendo que ele precisa fazer alguma coisa para ser aceito. A culpa é nossa como igreja. Mas se a gente chega para uma pessoa dessa, bicho, deixa eu te dizer a história. A história de um pecador, eu. E a gente começa a falar do evangelho, como ele tem nos alcançado, e que a gente não fez nada para ganhar o evangelho. As pessoas vão entender que a graça e a salvação não é merecimento. É dom gratuito de Deus. Participar da mesa de Cristo não é merecimento não, irmão. Senão ninguém aqui ia tomar. Viu? Ninguém. Não ia ter pastor, apóstolo, profeta, mestre, evangelista, líder de louvor, de dança, do que você imaginar, que se fosse merecimento, ia poder subir para tomar. Perdão, subir não, participar para tomar a mesa. Participar da mesa do Cordeiro. Mas não é merecimento. Ele fez isso porque ele quer restaurar. E aí, voltando um pouquinho sobre a história. Voltando um pouquinho para a história. Deus, ele tinha um relacionamento com Adão. Adão pecou, se separou. E aí Deus pensou, eu não posso ficar longe do povo. Moisés, faz um lugar aí para eu habitar. Moisés faz. Depois Davi vem com a ideia de que Moisés fez mas dá para a gente deixar um negócio ainda mais aberto para o povo. O templo ainda era muito separado, o sacerdote entrava sozinho, o povo ficava do lado de fora querendo ver como era. E aí vamos fazer o tabernáculo de Davi, deixar mais acessível ao povo. Mas Deus, ele estava inconformado. E aí o que é que ele faz? Manda Jesus. E aí João diz o quê? O verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí a história não termina por aí, porque Jesus vem e restaura novamente o acesso. E agora onde a gente está, a gente é chamado de sacerdote. Sacerdote era o cara que podia entrar na presença do Senhor e o povo ficar de fora. Hoje eu e você a gente pode entrar, porque Deus, ele quer relacionamento. Ele quer relacionamento. E como é que a história termina? A história termina a Nova Jerusalém descendo dos céus para a terra, e Deus habitando no meio do seu povo. No final de Apocalipse nós voltamos ao que era no Éden, Deus habitando no meio do seu povo. O evangelho é sobre amizade, é sobre relacionamento, é sobre intimidade. O evangelho é sobre isso. Quando você estiver participando da mesa, lembre, é sobre amizade, é sobre um inocente que morreu numa cruz para que a nossa amizade com Deus fosse restaurada. E através desse sacrifício, agora eu estou terminando de verdade. Abra sua Bíblia em Hebreus 4. Hebreus capítulo 4, no versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Vamos nos apegar com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Versículo 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vê o convite que o autor de Hebreus está fazendo. Por causa de Cristo, ele se tornou o sumo sacerdote, ele completou, o sacrifício dele foi suficiente de uma vez por todas. E ele fala agora, você tem alguém que foi tentado como homem, ele não pecou, mas é alguém que entende, você pode se achegar ao trono da graça. Mas o que é que o diabo faz? Quando a gente peca, Deus está com raiva contigo, de tu. Olha, isso aí que tu fez é muito vergonhoso, se eu fosse tu nem ia para a igreja. Participar da ceia, misericórdia. Tu vivesse uma semana miserável dessa, tu agora quer participar da ceia, e o diabo começa a lançar mentiras. Sabe por que é mentira? Porque na semana que a gente fizer uma semana direitinho, que a gente leu a Bíblia, orou, jejuou, fez tudo, a gente vai se achar merecedor de participar. Então não existe merecimento. Se a gente pecou, o autor de Hebreus fala, tem um trono da graça que você pode chegar. Se a gente passou uma semana legalzinha, sem pecado é impossível, mas ok, uma semana ok, foi por causa da graça. Então, não existe merecimento, nem de um jeito, nem de outro. E o que eu te convido, te agarra nesse evangelho. Te agarra nesse evangelho hoje.
Se você tem dúvida, se você chegou aqui, meu Deus, eu estou indo para a igreja, eu acho que eu sou cristão, eu não sei, se Jesus voltasse, eu não sei como ficaria a minha situação. Você tem uma oportunidade hoje, irmão. Te agarra nesse evangelho. Não tem nada mais firme que eu possa compartilhar com você do que esse evangelho. Te agarra nesse evangelho com toda a força. Te agarra nesse evangelho com toda a força, porque ele é vida. Ele é vida, é um evangelho que fez de novo um caminho. Sim, vamos ler. Antes que eu vá e me perca aqui, Hebreus 10, há um novo e vivo caminho que foi feito. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O que é que a gente vai fazer hoje? Participar da ceia, o corpo partido, o sangue derramado. Por meio do corpo partido, Cristo abriu um novo e vivo caminho. E o convite nessa noite é: meu irmão, trilhe esse caminho, passe por esse caminho. Não tente atalho não. Não tente atalho não. Tem um novo e vivo caminho aberto. Um novo e vivo caminho que muda a nossa vida de dentro para fora e nos muda de verdade. Mas a gente não pode seguir por atalho não. E esse novo e vivo caminho é só através do sangue de Cristo. Vamos continuar lendo, versículo 22. Assim, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E aí eu posso encerrar isso hoje e falar para você: mas Ronildo, por que você tem tanta certeza disso que você está lendo? Só por causa desse finalzinho. É a certeza que você pode ter, porque eu não estou te garantindo nada não. Eu não estou te prometendo nada, longe de mim te prometer alguma coisa. Eu estou lendo o que alguém prometeu, e esse alguém é Jesus. E aí no finalzinho fala: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Tem alguma esperança que você professa? Amém? Pelo sim. Se não tiver, hoje à noite você vai sair daqui professando essa esperança, amém? Porque aquele que prometeu é fiel. Não foi o pastor que te prometeu, não foi o teu líder que te prometeu, não foi o cara da igreja que você conheceu que te prometeu. Foi Jesus Cristo que prometeu. E a Bíblia fala: aquele que prometeu é fiel. Há um novo e vivo caminho para a gente nessa noite. E eu queria encerrar com isso. A gente tem uma decisão hoje a gente tem uma escolha para fazer diante de nós. Talvez você ainda não tenha trilhado esse novo e vivo caminho, porque alguém falou um dia de um evangelho errado para você. Talvez você não tenha entrado ainda nesse novo e vivo caminho, porque alguém um dia disse que você era tão pecador e que nunca poderia ser um cristão. Ou que talvez você tivesse que abandonar os seus vícios, o seu pecado, mudar de vida para poder se achegar a Deus. E aí nessa noite eu quero te dizer: você não precisa fazer nada, porque Cristo ele já fez tudo. A obra redentora de Cristo, ela foi completa e suficiente. Ela foi completa e suficiente. O que a gente precisa é crer no Filho. O que a gente precisa é se agarrar a essa esperança, porque quem prometeu é fiel. E eu queria, se você puder, fechar os seus olhos. Apresente sua vida diante do Senhor agora. Lembrando que é um novo e vivo caminho que foi criado por meio de Cristo, por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício. Um caminho que antes a gente não poderia trilhar porque a gente estava morto no pecado. Mas estamos falando de um Deus que nos amou primeiro. Um Deus que nos amou primeiro para que a gente pudesse o amar de volta. Um Deus que rasgou o seu próprio corpo para que um novo e vivo caminho fosse aberto. E se tem alguém aqui que ainda não tem certeza de ter trilhado esse novo e vivo caminho,
Se tem alguém aqui que talvez esteja com o peso de uma religião, não esteja se sentindo sufocado por regras, talvez de uma religião que foi apresentada, esteja se sentindo sufocado por causa das pressões da vida, e tenha abandonado o novo e vivo caminho, tenha abandonado o coração que um dia disse: Senhor, te dou meu coração, te dou a minha vida, te dou tudo que tenho. E talvez você chegou aqui e esteja cansado de um evangelho vazio, esteja cansado de uma vida vazia, esteja pedindo: Senhor, fala comigo, muda a minha vida, eu quero sentir algo real, eu quero sentir algo palpável, eu quero sentir a minha vida mudar de verdade, eu quero sair dessa mentira, eu quero sair dessa superficialidade que eu vivo, e eu quero participar da tua mesa. Eu quero participar da tua mesa, lembrando do que o Senhor fez e celebrando a boa notícia do Evangelho. Se há alguém aqui que se sente cansado, o convite do Senhor é: vinde a mim, porque Ele quer trocar o seu fardo. Ele quer tirar o peso das suas costas, Ele quer arrancar o fardo que a condenação do mundo muitas vezes fez. Talvez você foi condenado no passado por um grupo de cristãos que te exigiu regras, que te exigiu atitudes para merecer a salvação. E hoje estamos diante do Cordeiro que fez tudo por nós. E eu peço, se você está aqui nessa situação, e se você quer, nós podemos orar por você. Eu queria te convidar a levantar sua mão. Eu queria convidar você a levantar sua mão, se você não tem certeza de estar seguindo esse novo caminho e quer nesse dia ser alcançado pelo Senhor, e quer nesse dia ser alcançado por essa verdade do Evangelho, sair de um Evangelho de mentira, sair de um Evangelho de regras, sair de um Evangelho que só traz peso, o peso da religião, e viver algo de verdade. Eu queria te convidar a levantar sua mão e eu quero orar por você. Eu estou falando de um Deus que tomou a iniciativa da salvação. Eu estou falando de um Deus que quer relacionamento com os seus filhos. Eu estou falando de um Deus que quer um bando de empregados, um bando de servos. Mas eu estou falando de um Deus que ele tomou a iniciativa da salvação e disse: sim, eu preciso descer dos céus, abrir mão da minha glória e correr na cruz. Eu vou fazer isso por amor. Tomando a forma de servo, ele se humilhou, Paulo fala. Ele tomou um lugar que era nosso. E se você hoje chegou aqui cansado do peso de uma religião vazia de cobranças, e se você quer, levante sua mão, nós queremos orar por você. Nós queremos orar para que a graça do Senhor te alcance, para que a graça do Senhor te alcance e te habilite a entrar e trilhar esse novo e vivo caminho. Graça misericordiosa.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Traz luz para sombras, escalas, montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para sombras, escalas, montanhas, pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Engraçado, pequeno, só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Assim se entregou. Mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Impressionante. Esse é o amor dele por nós. É impressionante. É um ousado amor, é um violento amor. Eu queria convidar, se ainda tem mais alguém que talvez tenha seguido até hoje só normas de uma religião, mas não experimentou esse amor profundo do Senhor. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Alguém que um dia talvez esteve diante do Senhor, mas saiu, se afastou e não vive mais essa vida que Cristo tem. Eu queria te convidar, nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você para que você saia daqui agarrado na promessa do Senhor, porque Ele é fiel. Talvez um dia você tenha vivido no lugar da presença e tenha se afastado e se acostumou a viver longe disso. Eu quero te convidar, nós queremos orar por você, nós queremos orar com você. Para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Sim, Ele está quebrando as mentiras.
Nós vamos orar agora. Eu queria chamar o pastor Romero. Aleluia. Aleluia. Queria que todos que vieram aqui à frente cheguem mais próximo, para que vocês possam fazer uma oração entregando suas vidas ao Senhor. Repitam comigo: Senhor, nesse dia eu abro o meu coração e eu te confesso como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Me ensina, Senhor, a caminhar contigo. Eu renovo a minha aliança que um dia eu fiz contigo. Eu te peço perdão por tudo aquilo que me afastou dos teus caminhos. A partir de hoje, eu confesso diante de ti que eu vou caminhar contigo. Eu aceito esse evangelho puro e quero a minha vida renovada contigo, em nome de Jesus. Agora, como igreja, põe a mão no teu coração, que nós vamos liberar algo. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos, Pai, cada um aqui como filho, e nós plantamos cada um aqui nessa casa de oração, Família 61. Que cada um que veio à frente está fazendo sua entrega, possa ser uma bênção nessa casa, e que essa casa seja uma bênção em suas vidas, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém.